Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender como formatar, tá, colunas, na verdade dimensionar colunas, tá? Como criar listas, como preencher células com essas listas e como utilizar algumas fórmulas, né? A fórmula de hoje nós vamos usar uma fórmula de estatística, uma fórmula de contagem, tá certo? Vocês vão gostar porque ela vai facilitar muito o nosso trabalho aqui com a nossa planilha, tá? Para começar, essa é a planilha de frequência, tá? Primeira coisa, vocês veem que os números estão muito espaçados, né? Eu coloquei só 10 aqui, mas você pode aumentar, né? Vou diminuir aqui o tamanho dessas colunas. Para diminuir o tamanho da coluna, você pode usar a própria barra da coluna, aqui a lateral da coluna. Por exemplo, quero diminuir a coluna C, então coloco o cursor aqui, ele fica uma seta bidirecional, apontando esquerda e direita. Você clica, segura o mouse, o botão esquerdo do mouse, e traz para o tamanho que você deseja. Soltou, ele dimensionou essa coluna. A mesma coisa você vai fazer aqui para a coluna D, para a coluna E. Estou fazendo isso aqui para diminuir um pouco o espaço das colunas, estava muito grande, certo? De forma que eu vou ter uma visualização melhor da minha área de trabalho. Bom, aqui eu criei duas outras colunas que eu chamei de presenças e faltas. Antes eu vou selecionar tudo isso aqui e vou alinhar ao centro da célula, né? Os alinhamentos, como eu falei, eles são relativos à célula. Toda a formatação é relativa à célula, ao conteúdo que está na célula. Para alinhar isso aqui, eu venho aqui, ó, alinhar na horizontal, só que não é na horizontal, é no centro, né? Aqui eu tenho um atalho para fazer o alinhamento. Se eu não quisesse usar o atalho, eu poderia vir aqui em formatar, ó, certo? Alinhar, aí tem as opções, ó. Tanto as opções de esquerda, centro e direita, quanto no topo, meio e parte inferior. Isso aqui é porque a célula eu posso alinhar à esquerda, à direita, no centro e no sentido vertical, na parte de cima da célula, no topo, no meio da célula ou na parte inferior, como está aqui. Eu quero no centro, no caso da vertical, né, na horizontal está no centro, na vertical são os outros. Tá? Então aqui eu tenho, na verdade, os três, né, alinhamentos básicos de horizontal. Então alinhei aqui. Os títulos das colunas eu vou colocar em negrito, tá? Então coloquei aqui em negrito, tá certo? E vou aqui preparar minha planilha para receber informações. Bom, aqui eu tenho uma planilha, ela tem um nome padrão, é página, tá? Eu posso inserir outras clicando aqui nesse sinal de adição. Ele já mostra, você para o mouse em cima, ele já mostra adicionar a página. Se eu der um clique, ele vai cria uma nova página. Então eu tenho agora página 1, planilha 1, página 2, planilha 2. Posso renomear isso aqui, ó. Vou chamar essa aqui de frequência, tá? E essa segunda aqui, duplo clique, ó, tá? Eu dou um duplo clique em cima, ele abre a edição. Você pode renomear o nome da planilha. Se você preferir, você pode clicar na seta, ó, e tem as opções: excluir, duplicar, copiar. Não, eu posso copiar isso aqui para uma nova planilha, renomear, alterar a cor, proteger e tal. São as opções que você pode fazer com a planilha, tá? Então vou aqui renomear, colocar listas, então, usar o nome lista, vocês vão já entender porquê. E tenho agora duas planilhas, ó. Quando eu clicar aqui no menu todas as páginas, eu posso selecionar por aqui também o menu todas as páginas, ó. Frequência, lista, ele abre, né, aquela que eu quiser, tá certo? Você pode mover, ó, clicando e segurando. Se tiver vários, você pode posicionar. Vamos colocar uma cor diferente, né? Então vamos deixar aqui a frequência vermelha e listas
em verde. Tá? Estou usando cores para identificar as planilhas diferentes. Mas vamos aqui. Bom, primeira coisa, o que são listas? Posso ter listas. Listas é o tipo de informação mais utilizada quando você trabalha com tabela. Tá? Você tem a lista de frequência, lista de compra, lista de produtos, né? A lista com os números das placas dos carros de um estacionamento. Tá? Então, sim, lista é o que a gente mais utiliza. Para uma planilha, listas são exatamente, por exemplo, isso aqui, uma lista de nome. Mas vamos imaginar o seguinte: professor, essa planilha vai ser utilizada por muitos professores, por vários cursos, várias turmas, e tem o turno da manhã e da tarde. Eu quero tornar essa planilha o mais automática possível, para que vocês não precisem estar, para que nós não precisemos estar digitar muita coisa nela, né? Por exemplo, eu tenho vários professores e quando um professor for utilizar a planilha, eu posso modificar o nome dele automaticamente. Então vamos fazer isso. Primeiro eu vou apagar aqui o Pedro Alcântara, venho aqui em lista e vou digitar aqui professores, aqui mesmo na célula 1. E aqui embaixo eu vou botar Ana Maria, João Carlos, Pedro Alcântara. Certo? Então é só mais um. Mirtes Helena. Ok? Esses são meus professores. Vou colocar isso aqui em negrita, nome professores. Vou também aproveitar que eu já estou aqui e colocar aqui uma lista chamada cursos. Eu vou colocar, por exemplo, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Aí você pode botar sétimo, oitavo, quantos cursos houverem na escola. Vou deixar aqui só até o sétimo. A mesma coisa, B, vou diminuir aqui a coluna para ficar mais organizado. Então eu tenho professores, cursos, tá? Vou fazer mais um aqui, turnos. Turno, manhã, tarde. Você viu o que aconteceu aqui quando eu coloquei a letra T? Coloquei a letra T, automaticamente escreveu a palavra turno, porque nessa coluna já existia a palavra turno. Então ele automaticamente imagina que você está querendo, imagina que você está querendo repetir aquela palavra, mas simplesmente apaga. Manhã, tarde e noite. É uma escola que funciona à noite. Então criei aqui 3 listas, certo? 3 listas. Vou já dizer a vocês o que é que funciona, como é que funciona isso. Bom, aqui nessa célula eu vou preencher essa célula com os nomes dos professores à medida que eles forem utilizar essa planilha, certo? Vou dar o nome do professor. Então venho aqui em dados, tá, ó, dados, abriu-se esse menu, tá? Venho aqui em validação de dados e digo o seguinte, que o preenchimento dessa célula ele não vai ser manual, ele vai ser uma lista de um intervalo, ou seja, eu vou pegar esses nomes de um intervalo que já existe. O intervalo seria uma relação, né, de células, tá? Um conjunto de células a gente chama de intervalo de células. Ele vai mostrar essa lista suspensa. Caso a pessoa entre com dados inválidos, ele mostra um aviso ou rejeita a entrada, você que escolhe, né? Vamos colocar aqui, mostrar aviso, e vou botar aqui, mostrar texto de ajuda da validação. Aí eu vou colocar um texto aqui, ó. Ou vamos deixar sem primeiro, para mostrar da forma mais simples. Agora aqui, eu vou dizer onde é que está a minha lista que vai preencher essa célula. Então eu clico aqui, selecione o intervalo de dados. Eu clico em listas e digo que vai ser esse intervalo aqui, ó.
de Ana Maria até Mirtes. Olha só, ele coloca listas de A2 até A5. Quem é listas? É essa planilha que eu estou agora. A2, 2 pontos A5, é o intervalo de células, ó, de A2, aqui onde está o nome Ana Maria, até, 2 pontos significa até, né? Mirtes Helena, que é o A5. Então ele vai pegar os nomes que estão de A2 até A5, certo? Posso até, de repente, colocar um em branco. Tá? Vou dar um OK. Ok? Ele volta para a tela de validação de dados. Eu coloco salvar. Bom, vamos aqui em frequência. Olha só como é que está aquela célula que eu falei que ia preencher com uma lista de nomes e não mais digitar. Então aqui eu não vou mais digitar o nome do professor. Eu vou vir aqui, ó, abro e agora eu tenho o nome do professor que eu quero colocar lá dentro. Então, João Carlos, ele preenche com o nome do professor João Carlos. Aí você pode imprimir a frequência do professor João Carlos, ou se você está usando a frequência online, você pode simplesmente compartilhar com ele, e ele, quando for fazer a aula dele, ele simplesmente coloca o nome dele aqui, ó. Vamos aumentar aqui um pouco essa planilha, né? Essa célula, coluna, desculpa, para aparecer o nome mais extenso, né? Inclusive, eu vou diminuir aqui um pouco, ó. Se eu der um duplo clique rápido, ele abre para o tamanho do maior texto que houver dentro da coluna, certo? Vocês entenderam? Eu criei uma lista suspensa com os nomes ou com as informações que eu quero preencher essa célula. Ficou muito mais fácil, né? Vamos fazer a mesma coisa para o curso. Vou tirar aqui o quinto ano, tá? Manual, não quero manual, tá? Vou em dados, validação de dados, mesma coisa, lista de intervalo, selecionar intervalo de dados. Ele me pede para eu dizer onde está o intervalo de dados que vai preencher essa célula. Ele está em listas. Eu criei uma planilha só para fazer isso. Eu vou selecionar aqui quarto, quinto, sexto, sétimo ano, ou seja, listas é o nome da planilha. C2 até C6 é o intervalo que vai ser usado nessa validação. Isso se chama validar os dados. Ok, salvar. Eu vier aqui em frequência, agora é a mesma coisa. A Maria Helena dá aula no quarto ano. A Mirtes Helena, né? A Ana Maria dá aula no sexto ano. Muito simples, né? Vocês vão fazer a mesma coisa para a turma e para o turno. Eu já criei aqui a lista do turno. Vamos criar aqui uma lista para turmas. Vou colocar turma A, turma B, turma C, D, E e F. Tem essas turmas aqui. Negrito. Estou criando a lista. Turmas, turno, já tem, né? Então vou preencher turma. Como é que eu faço? Dados, validação de dados, lista de um intervalo. Vou buscar lá o intervalo de dados em lista. Turno. Turma. Então vou pegar aqui turmas. Ó, lista G2, G8. É esse intervalo aqui de G2 até G8. Dou um OK. Salvar. Agora lá na minha planilha eu tenho a turma que não preciso mais digitar essas informações. Se você for digitar, ó, João, ó, já aparece o nome do João Carlos. Você com a seta, ó, seleciona o nome do João Carlos. Se você for digitar, você coloca P. Opa, quem começa com P, ele já mostra. Pá, não tem. Se eu der um Enter, ele dá um aviso aqui, ó, inválido. Essa entrada precisa estar dentro de um intervalo especificado. Não é por quê? Porque eu entrei com uma palavra que não existe aqui, ó. Certo? Bom, vou mostrar outra coisa legal. Isso aqui vai ser preenchido com F de presente, aliás, de falta, ou P de presente, tá? F ou P, tá?
Ao final, eu quero saber quantas presenças o aluno teve, quantas faltas. Então, primeiro eu vou criar uma lista para frequência e falta. Vou colocar aqui, bem simples. Tá? Vou chamar de frequência. Vou botar PF ou PF, tá? Presença, frequência e falta, desculpa. Você pode escrever a palavra também se quiser, mas para ficar mais bonitinho. E vou dizer aqui que eu vou preencher essas informações, ó. Vou marcar tudo, toda essa área, né? Toda essa faixa de C6 até L20. Como é que você marcou, Paulo? Cliquei, pressiona o Shift, mantém pressionado, clica novamente. Cliquei na diagonal, ó, selecionou o quadrado. Vou lá em dados, né? Validação de dados, lista de intervalos, isso aqui, tá? Agora vai ser esse intervalo aqui, ó, PF, dou um OK, salvar. Vamos aqui em frequência. Olha só que legal, não preciso mais escrever. Veio, faltou, veio, não, você tá. Faltou, veio, faltou e veio. Beleza? Então tenho aqui, e isso eu posso fazer em qualquer aluno. Faltou, presente, faltou, presente. Você vai fazendo em todos eles. Tranquilo? Bom, o que eu quero fazer agora? Eu quero contar as presenças. Quero contar quantas presenças o aluno teve. Então eu vou fazer o que? Eu vou usar uma função do próprio planilha que vai fazer essa contagem para mim. Mas aí ele vai contar o que, Paulo? Presenças, quantos P's, né, eu tenho aqui nessa área. Aqui, ó, eu vou inserir uma fórmula. Tá? Para inserir uma fórmula, você pode utilizar diretamente na célula. Você faz isso aqui, ó, igual. O igual significa dizer que você irá escrever uma fórmula. Count, porque eu quero contar. Count, eu vou contar alguma coisa, né? Eu vou fazer uma contagem, ó. Count, a quantidade de valores numéricos no conjunto de dados, tá? Eu vou count if. O que é count if? Eu vou contar se. Ou seja, é uma contagem que vai depender de uma condição, tá? Que condição é essa? Se é P ou F. Então, count if. Aí ele me mostra a fórmula. O legal é isso aqui, ó. Count if. Primeiro vem o intervalo de células que você quer contar. Tá? Então vou colocar aqui o intervalo é esse. Tá? Depois, ponto e vírgula, vem o critério. Ou seja, que critério é esse? O critério é o padrão, né, ou teste que será aplicado no intervalo. Tá aqui, tá dizendo aqui, ó, critério. É um teste lógico. Você vai utilizar usando os operadores relacionais para criar uma condição. Tá? Então, qual é a condição? Igual a P. Ou seja, tá vendo aqui o exemplo? Count if A1 a 10 maior que 20. Isso aqui seria a contagem de todos os valores que estão nessa faixa de A1 até A10 que são maiores que 20. No nosso caso, é tudo que for igual a P. Se você quiser saber um pouco mais sobre a fórmula, ou sobre a função, na verdade, só clicar aqui em Saiba Mais. Vou fechar aqui, ó, vou dar um Enter. 6. Ou seja, ele contou para mim, vamos aqui alinhar no centro para ficar melhor. Ele contou o número de P's, está aqui a fórmula, na barra de fórmulas. Count if, ou seja, conte se, aí o que? Se em C6
se nessa faixa de C6 até L6, que ele mostrando para mim, ó, não é? Existem informações iguais a P. Beleza? Então ele já me disse aqui, ó, 6. Inclusive quando eu começo a montar a fórmula, ele já vai me dando o resultado. Ó. Tá? Então eu tenho 6 presenças. Se eu copiar essa fórmula aqui, 4, ó, e à medida que eu mudo, ó, P5, P, P. Certo? Tá, mais um P. 8 presenças na Maria e 6 para o João. Então, qual foi a função que eu usei aqui? Count if. Certo? Muito boa, né? Uma função estatística, está me dando uma informação. Ok? Quero aqui fazer o contrário, né? Fiz as presenças, agora eu vou fazer as faltas. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a mesma forma, mesma função, vamos usar a mesma função igual a count if. Count if. Aí qual é o intervalo que eu quero contar agora? É o mesmo intervalo, tá? C6 até L6. Só que agora a minha contagem vai ser o que for igual a f. Ou seja, conte todos os f's que existirem nesse intervalo. Ele já me diz aqui, ó, tem 4. Dou um enter. 4. Tranquilo? E agora a minha planilha está ficando beleza, né? Bem automática. Vamos copiar essa fórmula para as demais. Como é que você copia, Paulo? Seleciona a célula aqui, onde foi escrita a fórmula. Vai na alça de preenchimento e arrasta para a direção que você quiser. Ele vai copiar. Por que aqui tem 0? Porque não fiz ainda as chamadas. Tá? A mesma coisa para cá. Pronto, uma planilha automatizada, preenchida, ó, automaticamente, eu não preciso escrever, ó, de forma bem bacana para você agora trabalhar aí a sua chamada mais automaticamente, né? Ah, não é a Mirtz, certo? Então criei aqui uma planilha só para as listas e aqui é a minha área de trabalho. Beleza? Um forte abraço, até a próxima.